Boa tarde, doutora Cristiane Lopes. Como está a senhora? Tudo bem? Tudo bem, um prazer falar com você e com os nossos companheiros do sindicato. Sim, nós estamos aqui com uma audiência de trabalhadores, trabalhadoras, né? E também a sociedade, porque a Live SMC ele é um trabalho diário que é transmitido na sequência por Facebook e por YouTube. Então, ele vai para o mundo, todos têm acesso. A doutora Cristiane Lopes, ela é do Ministério Público do Trabalho e ela é uma especialista, trabalha nessa área, na área do tráfico, no tráfico de todo tipo de tráfico, né? A gente está falando hoje aqui, começando a falar sobre mulheres e crianças, gente, porque hoje, dia 23, é o Dia Mundial do Enfrentamento, do combate ao tráfico de mulheres e crianças. Não é um dia para comemorar, não, é um dia para refletir, um dia para analisar, ver como é que faz para esse estado de coisas mudarem, tá, gente? Então, nós hoje aqui vamos repercutir esse dia com ninguém mais do que a doutora aqui, Cristiane Lopes, que trabalha com isso, como ela disse agora há pouco, em off para mim, é o arroz e feijão. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Eu vou para a primeira questão aqui. Você, por favor, fique muito livre, doutora, para poder complementar com o que você achar necessário, tá? Bom, nós temos índices altíssimos de relação aqui, vou falar nesse momento aqui sobre mulher e criança, né? Então, tem dados aqui da ONU que 98% do tráfico sexual acontece com mulheres e crianças que são traficadas, tá? Mas a doutora também já me falou aqui que existem outros tipos de tráficos também, que abrangem os homens, e ela vai falar sobre tudo isso na sequência. A minha primeira pergunta aqui é, como a legislação brasileira como ela atua para enfrentar, né, esse desafio de combater o tráfico? Que mecanismos nós temos? Então, Gilce, para começar, veja só, sobre legislação, nós temos boas notícias, né? O paradigma brasileiro para o combate ao tráfico de pessoas e ao tráfico de mulheres é um paradigma muito positivo. A partir de 2016, quando foi editada em 6 de outubro, a Lei 13.344, que fala justamente sobre a prevenção e repressão do tráfico interno e internacional de pessoas. Tá. A partir da edição dessa lei, o nosso Código Penal, inclusive, encontrou o lugar correto para a gente citar o tráfico de pessoas. E sabe qual é o lugar correto do tráfico de pessoas, Gilce? Qual, doutora? Do ladinho e dentro do crime de trabalho escravo. Porque as pessoas são traficadas não é simplesmente pelo prazer de traficar e colocar alguém num lugar ao outro, né, de qualquer lugar. Então o tráfico não é assim, ai, eu trafiquei. Traficou para quê? Geralmente, gente, a pessoa é traficada para ser escravizada. Né? Então, e antes os crimes estavam perdidos, se chamava já lenocínio e tráfico de mulheres, ou pior ainda, antes já se chamou tráfico de escravas brancas. Olha que horror! Que horror, que horror. Que horror, a gente já teve, né? Como se escravas negras, tudo bem. Sim, né? sim. Então, o tráfico de mulheres geralmente está relacionado com a exploração sexual. E vejam que importante, a partir de 2016, nós reconhecemos que a exploração sexual é uma forma de trabalho escravo. Né? Porque até isso nós tínhamos essa dificuldade. Como se, né, o que a gente chama de prostituição não pudesse ser exercida de uma forma aviltante para as mulheres. Vejam, quando a gente fala dessa exploração sexual, nós estamos falando de uma forma de trabalho. O trabalho sexual, que quando lícito, tem o nome de prostituição. Porque a prostituição no Brasil, vale lembrar que ela não é crime. Mas é óbvio que ela não é crime se ela for exercida livremente. Sim. E aí, Gilson, eu pergunto para você e para os nossos ouvintes. Qual é o percentual de prostituição exercida livremente no Brasil? Acho que zero, né? 0%. Olha, é muito raro. Existem
mulheres que livremente declaram e defendem exercer a prostituição porque é a profissão delas. Sim. Mas convenhamos que essas pessoas serão a minoria. Muitas delas são arrastadas para essa atividade por necessidade econômica absoluta. Sim. E muitas delas são sim traficadas e submetidas ao trabalho escravo, embora as pessoas não queiram ver isso. Pense você num cliente, você sendo um potencial cliente de uma suposta prostituta. É muito bom pensar que ela está ali fazendo aquilo porque ela quer, né? E que você livremente está ali pagando e ela livremente está recebendo. Né? Então, é muito chato pensar que você está pagando para uma pessoa que está ali exercendo um ofício escravizada. Então, aí nós já temos um prenúncio de por que é difícil combater o tráfico de pessoas, o trabalho escravo na atividade sexual. Porque ninguém quer ver a realidade. Ninguém quer ver que atrás daquela mulher que está supostamente, livremente entregando seu corpo em troca de dinheiro, existe uma gama de exploradores que ficam com boa parte daquele dinheiro que você paga para ela, você cliente. Duro, né? Duro, doutor. Porque existe participação do explorador e existe participação do cliente na perpetuação nessa situação de exploração. Certo. Doutora, como o Estado atua para prevenir a violação dos direitos e garantias fundamentais? Como é que o Estado faz para garantir? Então, a Lei 13.344, que eu mencionei, de 2016, é um marco importante sobre esse ponto normativo. Ela prevê atenção às vítimas, ela prevê repressão ao tráfico, mas aí a gente volta para um ponto muito importante, que são os costumes arraigados e a tolerância social que nós temos para várias práticas de degradação no trabalho, começando pelo trabalho escravo. É muito importante a gente ter, né, programas como esse, né, em que tratamos sobre esse assunto e promovemos uma reflexão, porque, lamentavelmente, hoje, no nosso país, nós estamos vivendo um momento de questionamento absoluto sobre os padrões mínimos de direitos humanos. Né? Então a gente, não, mas qual é o problema da pessoa trabalhar sem salário? É que o empregador não pôde pagar, estava com dificuldade. Qual é o problema da pessoa morar numa lona preta no meio da intempérie? Afinal de contas, nós precisamos desmatar o nosso país para que seja produzido soja, ou eventualmente a gente possa vender nossa madeira e o empregador ter dinheiro para pagar o seu empregado que não recebe salário, que não tem carteira. Né? Então, assim, a gente tem um movimento que busca invisibilizar que esse empregado que não recebe salário e não tem carteira é escravo. Da mesma maneira, essa subversão de todos os padrões, né, do que seria humanamente desejável, do que seria dignidade do trabalhador, da pessoa trabalhadora, tudo isso está sendo subvertido, tudo isso está sendo questionado, e nós sabemos que no ponto de vista do que é gênero, essa situação, gênero, né? Ser mulher e os problemas que a mulher enfrenta, tudo isso também está sendo questionado. Ao ponto de, no Brasil, a gente está discutindo se crianças violadas são culpadas ou não de sua violação. Então, a gente está num momento de embrulhar o estômago. E é claro, gente, se a gente no Brasil começa a discutir se criancinha pode ser violada e se tá tudo bem, se criancinha gosta de ser violada, imagine pessoa que trabalha com sexo. Sim. Sim. Né? Então, a gente pode ter uma legislação super legal, que é a nossa legislação, e temos pessoas com mente poluída trabalhando e questionando as coisas mais básicas que os patamares de direitos humanos já estabeleceram. Eu quero dizer com isso que não está fácil. Temos uma legislação maravilhosa e temos pessoas aplicando, eventualmente. Eu não estou falando as pessoas que aplicam a legislação, porque esse fenômeno não atinge apenas determinadas pessoas, né? Esse fenômeno no Brasil está atingindo 30% da nossa população em geral. Então, pode estar em qualquer lugar uma pessoa contaminada
com esse questionamento sobre a importância de defender os direitos humanos. Então, em qualquer lugar você pode encontrar uma pessoa que queira atrapalhar, né, os processos de construção da dignidade do povo. E por isso a gente precisa aqui pensar, parar e pensar, gente, eu não posso ser uma dessas pessoas. Eu não posso começar a questionar, né, se as mulheres direitam ou não a integridade corporal. Né? Eu trabalhadora, eu metalúrgico, eu metalúrgica, eu metalúrgico que eventualmente já utilizei serviços sexuais. Vamos pensar nisso? Exatamente, doutor. Eu posso colaborar com a extinção do tráfico de pessoas e com o trabalho escravo se eu tomar cuidado com o que eu costumo adquirir. Né? Então, são reflexões que nós precisamos fazer. Porque somente com uma adesão do povo brasileiro em geral é que nós vamos conseguir, cada um fazendo a sua parte, diminuir o tráfico de pessoas. O Ministério Público do Trabalho está muito engajado nessa missão, né? É o nosso métier. A gente luta para que o trabalho humano seja dignificado. E em razão disso, inclusive em razão da pandemia e da gente prever, aliás, ninguém precisa prever, né? O cataclisma social já está acontecendo, o aumento do desemprego, da degradação das condições de trabalho, a diminuição da massa salarial, tudo isso vai levar a que as situações de exploração no trabalho sejam mais naturalizadas. Então, nós lançamos o projeto Liberdade no Ar, que busca conscientizar as pessoas sobre o risco de ser vítima do tráfico de pessoas. Interessante. E daí, novamente, veja, o pessoal que está nos assistindo pode sim ser vítima potencial, porque o tráfico de pessoas nunca vem assim, ó, você quer ser traficado e explorado sexualmente no exterior? Nunca ninguém faz essa proposta. A proposta é: temos oportunidades de trabalho como modelo, ou temos oportunidades de trabalho como dançarina ou dançarino erótico no exterior, em que você pode receber muito, né, dinheiro comparando com a desgraça que está aqui na economia brasileira. Né? As propostas vêm assim. Ou, inclusive, se vocês, metalúrgicos, têm filhos que gostam de jogar futebol e que têm um sonho de ser jogador, olha, eu tenho milhões de contatos, eu levo seu filho para Portugal, faço ele fazer vários testes e ele vai estourar lá em Portugal. Tudo isso, gente, são chamarizes para o tráfico de pessoas que nós estamos expostos e vulneráveis diariamente. E tem mais, tem um modelo novo. Olha só, a exploração de mulheres pelo coração. Como que é isso, Gilce? Como que é isso aí, doutora? Conta pra gente. Como assim? Acontecendo muito, né? Hoje em dia a gente tem os aplicativos românticos. E às vezes, geralmente as mulheres são mais vitimadas nisso. Começa a fazer um contato romântico com uma pessoa de outro país, e essa pessoa começa a contar maravilhas e convence a mulher brasileira a fazer uma viagem para o exterior. E, infelizmente, gente, tem vezes que o parceiro supostamente romântico só quer uma empregada e uma escrava sexual. Então, nós temos relatos até dessa... E essa situação meio que tangencia, né, a exploração sexual, o tráfico de pessoas, serviço doméstico forçado. Sim, tudo. Né? Um pouco diferente do que a gente costuma entender, porque aquela pessoa não é um traficante profissional, ele só quer traficar uma pessoa para ser sua escrava particular, né? E a gente tem que ter muita dúvida, porque essas coisas estão acontecendo, principalmente em países que têm uma cultura muito diferente da nossa, na qual a mulher não atingiu o grau de libertação que no Brasil ela usufrui, e que não é grande coisa, mas que pode ser muito melhor do que o Oriente Médio, né? Claro. Do que o Afeganistão, do que outros países. Comparando com esses, estamos no céu, com certeza. Comparando com esses, estamos muito bem. Claro. Então, às vezes, o desejo de conhecer novas culturas, que é uma coisa que todo mundo, né? Todo mundo não, muita gente tem essa curiosidade de saber. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente pode sofrer uma violação de direito. E depois a vergonha. Depois a vergonha de ter caído numa... Porque, gente, tráfico de pessoas é cilada. E, geralmente,
Os traficados demoram muito em reconhecer que caíram na cilada. E quando percebem que caíram na cilada e que estão numa situação horrorosa, tem muita vergonha de sair daquilo. Porque vem junto com o tráfico, junto com a exploração, vem uma sensação de ser otário, de não merecer mais do que aquilo mesmo, de ter, né, de que a vida não tem nada melhor a oferecer. Por quê? Porque, infelizmente, nem sempre as pessoas traficadas recebem o apoio e reconhecimento de que essa situação é uma situação antijurídica, é uma situação que merece repúdio. Então, gente, falar sobre tráfico de pessoas, falar sobre os limites da exploração do trabalho deve estar nas nossas bocas diariamente. Os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil são quem tem o potencial de mudar essa realidade, de combater e de fazer uma contranarrativa a esse discurso abjeto que está se propagando no país, discurso abjeto de que os direitos humanos são perfumaria, de que os direitos humanos não servem para garantir patamares mínimos e limitar a exploração do trabalhador no trabalho. Com certeza, doutora. Você falou comigo aqui antes, né, de começarmos a entrevista, sobre também outros tipos de tráficos que nos interessam aqui, em relação ao trabalho no geral. Agora falando dos homens também. Como que está o Brasil em relação ao trabalho escravo? Por favor, nos atualize. Nos escandalize. O Brasil tem uma história muito bonita. No final da década de 90, né, do século passado, o Brasil reconheceu publicamente e internacionalmente que existia trabalho escravo no Brasil. Isso foi um marco na nossa história, porque esse reconhecimento foi o que deu possibilidade de que a gente fizesse uma estrutura de combate e erradicação ao trabalho escravo. Uma estrutura que funcionou muito bem por quase 20 anos. Muito bem também é triste dizer, porque muito bem, porque eu gostaria que tivesse parado antes, claro, que a gente não continuasse com o desmatamento, que a gente não continuasse com práticas arraigadas no campo, mas a gente chegou até o ápice de conseguir aprovar uma PEC, né, uma emenda constitucional que diz que as terras onde for encontrado o trabalho escravo podem ser desapropriadas. Esse foi o ápice da nossa escalada no combate ao tráfico de pessoas. E depois do ápice, nós entramos nesse movimento espiral descendente de questionar tudo e todos como pessoas importantes, dizendo que trabalho escravo não existe no Brasil. E não apenas isso. Essas pessoas importantes começaram a desmontar os aparatos de repressão. E esse desmonte continua, de maneira que a Inspeção do Trabalho, que jogou um papel essencial nesses 20 anos, hoje em dia está a reboque do Ministério Público do Trabalho. A gente está tentando, em conjunto, enquanto não aparam as nossas asas também, claro, continuar nessa luta, né? Com dificuldade, com diminuição de efetivo. Essa diminuição de efetivo reflete nos números. Né? Infelizmente, os números de resgatados estão diminuindo porque nós temos menos atividades de inspeção, né? Rural. Claro. Nenhum indicativo de melhora na economia ou melhora nos costumes pode contrabalancear essa informação de que o número de resgatados está diminuindo porque diminuiu o efetivo. Não porque o Brasil superou as suas relações coloniais, né, que são as que motivam que o trabalho escravo, essa chaga social, persista até hoje. Né? Isso vem do nosso passado escravocrata, vem da nossa tolerância com tratar pessoas humanas de maneira vil, principalmente no campo. E também, veja bem, doutora, você falou numa questão aqui muito complicada. Existe hoje uma situação complexa. Vamos colocar do governo, então, Temer para trás, né? Fazer aqui um divisor de águas. Então, ficava muito claro no Brasil o que era trabalho escravo. O atual governo tem uma tendência à precarização dos direitos, né? Já começou, começou lá no governo Temer a reforma trabalhista, que também tirou muitos direitos dos trabalhadores. E continuamos sendo precarizados diariamente. Por exemplo, faz o quê? Uns 15 dias que nós nos assustamos na segunda-feira
porque ninguém lê jornal na sexta-feira à noite, a não ser os jornalistas e os procuradores, e descobriram, e advogados, e descobrimos o quê? Que foi editada uma portaria que dava conta que podíamos todos trabalhar domingos e feriados sem receber hora extra, e que isso possa ser compensado quando o patrão bem lhe aprouver. Então, nesse momento, doutora, está tudo muito misturado, como você falou. Isso, para mim, também beira a escravidão, você trabalhar de domingo a domingo, não poder nem escolher que dia que você vai descansar, não pode ficar mais com os filhos, não tem uma vivência, uma educação para passar valores. Então, eu entendo o que você está falando em relação a que estão podando, o Ministério Público, estão tirando os aparatos a um desmonte, porque mesmo aqui no trabalho com carteira, nós estamos a cada dia nos aproximando do trabalho análogo à escravidão. Cada dia tira um direito da gente, cada dia diminui o que nós temos direito, o que foi conquistado com tanto sacrifício na própria Constituição, né, que garantiu tanta coisa. Olha a reforma da Previdência, hoje as pessoas vão se aposentar com 90 anos. Então, não se trata só de aposentar, ninguém mais consegue entrar em auxílio-doença no Brasil. Não tem perito. Ninguém mais consegue, não tem perito, não tem... Isso tudo eu não consigo deixar de entender que não seja intencional, né? Infelizmente. É intencional. Doutora, pode falar. Você ia falar. Eu ia dizer que, veja, já tem que ser muito bobo para acreditar nessa cantilena de que diminuir direitos aumenta empregos, né? Nós temos fatos mostrando que de 2017 até hoje não foi criado nenhum emprego em razão dessa reforma trabalhista. Não. Todo mundo já sabia, quem trabalha com direito do trabalho já sabia, quem dizia que acreditava estava mentindo, né? Vamos falar a verdade aqui, são os mentirosos que falaram que a reforma trabalhista ia aumentar o nível de emprego. Assumam as consequências do que vocês fizeram. Porque se vocês estudaram e caíram nessa cantilena, aí Freud explica, né? Nós estamos vendo o resultado e não adianta continuar com esse mesmo remédio de precarizar mais ainda. Então agora não tem mais, né, domingo, feriado, não tem. Isso não vai adiantar, isso não vai resolver. Não é o direito que atrapalha a economia, né? Então não é com medidas mágicas, que seriam isso, né? Mágica. Então se eu acabar com o final de semana, vai surgir emprego? É óbvio que não. Isso não tem nenhuma correlação. Só vai abaixar o nível de renda da população, e isso sim, em termos de economia, qualquer estudante de economia de primeiro ano sabe que se você diminuir a renda geral da massa trabalhadora, ela vai consumir menos. E se ela consumir menos, as empresas vão quebrar porque não tem clientes. Meu Deus, isso é tão óbvio, né, doutora? É tão óbvio, né? É tão óbvio, né, doutora? É tão óbvio, eu não consigo entender. É como reduzir agora o auxílio emergencial. Nós estamos sendo da nossa pauta aqui, mas infelizmente a gente tem que citar como é que muda. Se percebeu-se que os 600 ajudou ao nosso PIBinho não ficar tão PIBinho e moveu a economia, vai cortar pela metade. Então, quanto mais dinheiro gira no país, mantenha... Sim, é importante lembrar que foi o Congresso Nacional que forçou o Poder Executivo a disponibilizar esse valor de R$600, né? Porque se fosse pelo Poder Executivo, teria sido R$200. E a nossa situação estaria muito pior. E fazendo justiça aqui, doutora, o movimento sindical também. As centrais e o Congresso. As centrais pressionaram o Congresso. Exato. O Congresso, respondeu de pronto. Então, essa ação, e é bom lembrar, porque a popularidade da presidência sobe em função dos 600, porque o povo pensa que ele foi benevolente. Então, é bom a gente sempre relembrar aqui quem lutou por isso e quem está lutando agora para que os 300 voltem a 600. Não estamos nem preocupados se a popularidade dele suba. O que importa é que chegue dinheiro para quem precise, porque nós não somos mesquinhos, né? Nós, que eu digo todos nós, da sociedade civil, que temos consciência e que lutamos para que todos tenham condições iguais. Doutora maravilhosa, você vai voltar exatamente muito mais vezes, sabe por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa que eu tenho dito aqui quando os procuradores participam do nosso programa. Neste momento de fragilidade, de vulnerabilidade pelo que o povo brasileiro está passando,
inclusive sujeito a essa pandemia, tendo que enfrentá-la de forma individual, porque não há uma política nacional de enfrentamento a isso, eu quero dizer que o Ministério Público brasileiro tem cumprido e muito o seu papel. É o único órgão que nos defende efetivamente, que nos representa efetivamente. O Ministério Público foi fundamental na questão da pandemia, indo atrás, fiscalizando, fazendo um papel que é do Ministério da Saúde, mas o MP tem feito. E não só em relação à saúde, doutora, quando eu falo do Ministério Público Federal no geral, mas também o MPT, sabe? Que tem nos dado todo o acolhimento, não só aqui no Paraná, como em todo o Brasil. Então, eu falei muito esse ano, o Ministério Público antes ele existia, ele era importante, era. Mas como tinha o presidente lá fazendo sua parte, as coisas ficavam divididas. Nesse momento, o povo brasileiro só tem o Ministério Público. E isso é no geral, doutora, saiba. Eu recebo essa notícia com muita tristeza, porque só o Ministério Público não vai tirar o país do buraco. Mas pode nos defender. Sim, não vai tirar, mas assim, é o único agente que está indo atrás dessas coisas, como de procurar combater essas ações, combater a violência, combater a pandemia, sabe? Quando a gente vê que eles tomam decisões erradas, né, equivocadas, tanto governadores como prefeitos, como presidente da República, é o Ministério Público que veio para criar um fato, para criar uma denúncia, para parar lá no STF, para que ele possa julgar. E quantas coisas foram desfeitas. A própria situação aqui no Brasil, de que o STF aprovou no começo da pandemia, que governadores poderiam no país, cada um fazer a sua lei para defender o seu povo, quando percebeu-se que não teria um guarda-chuva geral, isso veio a partir do Ministério Público, sabe? Então, eu estou me referindo a isso. Se nós estamos aqui sujeitos à cloroquina, doutora, a cloroquina, sabe? Então, assim, é muito triste porque a gente podia usar toda essa força para construir esse país solidário que está escrito na nossa Constituição Federal, por meio de políticas públicas de inclusão, e a gente fica tendo que gastar, né, todo o nosso cabedal de trabalho com impedir que a destruição seja mais grave, né? Então, são muitos anos de retrocesso que estão acontecendo em poucos anos, e depois reconstruir tudo. E nós temos que ter esperança que o nosso país tem jeito, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque a destruição está sendo colossal. E reconstruir, recolocar uma sociedade livre, justa, solidária, comprometida com a diminuição das desigualdades sociais e não com seu alargamento, é uma missão que não é fácil. Mas nós não vamos desistir. Não vamos. Estamos aqui na resistência. Doutora Cristiane, olha, foi um prazer tê-la aqui conosco. Já conhece o caminho. Eu tenho certeza que os nossos trabalhadores e trabalhadoras aqui que estão me ouvindo assim na sociedade, assim como eu, se sentem mais seguros. Sabe? Nem tudo está perdido, minha gente. Nem tudo está perdido. Nós não estamos... A gente tem que usar esse momento para fazer uma reflexão. Tudo aquilo que a gente não tinha certeza. Mas será que eu preciso defender direitos humanos mesmo? Será que eu preciso de direito do trabalho mesmo? Gente, agora a gente vai ter certeza. E quando a gente começar a nossa reação construtiva, né, de reconstruir o Brasil, a gente vai ter que ter toda a força e nenhuma dúvida. Porque a gente está vivendo as consequências de ter duvidado. É isso mesmo, doutora. É isso mesmo. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora. Esse é Jean. Ele recebeu a proposta dos sonhos para treinar futebol no Japão. Jean se encantou e seus pais deram todo o apoio. Mas essa história tem outro lado. Os agenciadores ficaram com o passaporte de Jean e o submeteram a trabalho escravo. Nada de estudo e pouco treino. Jean foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa.